Nós, Pai, e te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Senhor, obrigado, Pai, por você ter nos dado saúde, de nos congregar em tua casa. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos possibilitar estar aqui aprendendo mais contigo, a tua palavra. Que o Senhor possa abrir minha mente, Pai, a mente de cada um que está aqui, para entender, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, para aprender mais sobre a tua palavra, sobre a tua vontade. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos continuar. Todo mundo tem esse livro aí? Não? É aqui que fica? Não, me deu, dá. Ele faz uma coisa. Uma coisa. Mas alguém não quer, não? Tá. Mas uma coisa, eu tô passando a minha mão. De todos os temas que a gente tem aqui no Não. livro, Teu pai já pegou. esse tema é o tema mais técnico que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Ela tá te chamando, Gabriel. O livro, o conceito de pentecostal reformado, ele tem essa ideia de tirar, fazer um resumo bem grosseiro, ele tem essa ideia de tirar alguns exageros que a gente vê hoje sobre o tema pentecostal. Existem igrejas, existem denominações evangélicas que utilizam esse tema pentecostal e adotam certas práticas que a gente não concorda. Então, esse livro é um resumo, esse livrinho que vocês estão na mão, é um guia de estudo. O livro original é bem mais grosso do que os macacos, eu até oriento vocês a adquirir, é bem baratinho. A última vez que eu vi na Amazon, estava R$36. O livro completo, chamado O Pentecostal Reformado. E aqui vocês comprem, que ele é muito bom. Essa aqui é uma versão de estudo bem resumida sobre o que tem mais detalhado lá no livro. Então, por isso tem esse nome de estudos aqui. E lá no livro ele entra mais a fundo nessa questão do que é o pentecostal. A gente já passou por isso, né? O que é o pentecostal, quais são as doutrinas básicas do pentecostalismo. Mas fazendo um resumo bem grande aqui, o que é o pentecostal hoje? O pentecostal são as pessoas que se baseiam naquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Na descida do Espírito Santo, nós cremos nos dons, Deus ainda manifesta maravilhas nos dias de hoje. E o pentecostal ele tem essa coisa, que os dons permanecem. Existem denominações que dizem que os dons cessaram, que ninguém tem mais dom de curar, que ninguém tem mais dom de profetizar. E nós ainda cremos nos dons. Só que esse tema pentecostal ficou uma coisa tão banalizada que hoje a gente vê, por exemplo, o sapatinho de fogo, dente de ouro. Eu não falo dente de ouro, Gabriel, vira isso. Então, essas bizarrices a gente não concorda. Por isso o bispo Macalester, que é o nosso ministro, e outro, dando um resumo bem rápido aqui. Tem a unção dos animais, já viu? Pessoas que estão imitando um animal na igreja. Tem essas bizarrices. E essas igrejas se denominam pentecostais. Então, o termo pentecostal começou a dizer coisas que a gente não acredita. Por isso, o bispo Macalester, ele, pelo menos, ele é a única pessoa que eu vi, a primeira pessoa, né, que eu vi falar sobre isso, que é lançar essa ideia do pentecostal reformado. O que é reforma? É tirar tudo aquilo que a gente não concorda, que a gente acha que foi acrescentado depois, que são interpretações erradas e tudo mais. Então, é necessário, nos dias de hoje, fazer uma reforma dentro das igrejas que se caracterizam como pentecostais. É esse o objetivo do livro. O livro está bem completo. Então, se vocês puderem, acho que tem 36 ou 34 reais na Amazon, comprem o livro. Se a gente tivesse aqui, estava de presente, mas tem. Esse aqui é um resumão. E hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 8, página 48. Eu tenho uma coisa comigo, toda vez que a gente vem fazer uma estudo bíblico, uma aula, alguma coisa assim, normalmente o material que a gente tem, as apostilas, os livros, são muito bons. Então, eu coloco no slide coisas que eu vejo que não tem aqui, entendeu? Se eu for repetir o que está aqui e copiar lá, não vejo nenhum sentido. Então, leiam esse capítulo em casa
e a gente vai falar mais sobre os tópicos que eu coloquei. Desculpa, tio. É necessário. O que é hermenêutica? Tiago, você pode colocar o primeiro slide, por favor? Definição da palavra. Definição de hermenêutica. Hermenêutica é a arte, que é uma arte, e ciência, é uma ciência da interpretação dos textos. O que é uma ciência e não é teologia? Porque a hermenêutica ela não é uma coisa exclusiva da teologia cristã. Um advogado, por exemplo, quando ele está lendo a lei, ele interpreta aquela lei para poder argumentar na frente do juiz, ele está fazendo uma hermenêutica. Então existe a hermenêutica jurídica, existe a hermenêutica textual. O que é hermenêutica? É uma ciência que é usada para fazer interpretação do texto. Ele pode ser qualquer tipo de texto. Não é só Bíblia, tá bom? A gente vai falar da hermenêutica cristã porque estamos falando da interpretação dos textos da Bíblia. Mas existe a hermenêutica não cristã também. O advogado principalmente estuda muito. Para entender as leis e saber como ele vai argumentar na frente do juiz. Então, a hermenêutica é uma arte, uma ciência de interpretação do texto que pode ser usada para a Bíblia, que é a hermenêutica cristã, ou pode ser usada para qualquer outra coisa. Então, é uma ciência, e como ciência, ela tem regras, ela tem parâmetros que precisam ser seguidos. Então, para quem gosta de argumentar que papel cai tudo, não é bem assim. Existem textos na Bíblia e existe uma maneira correta de interpretar esses textos. Esse é um dos maiores problemas que nós temos dentro da divulgação evangélica. Já parou para pensar que tem tanta igreja, que tem tanta igreja diferente? É a mesma Bíblia, é o mesmo texto, mesmo tem tanta denominação assim. O problema está nessa ciência aí, chamada hermenêutica. Porque cada um pega o texto, interpreta da maneira que lhe cai melhor, não segue nenhuma regra. A regra é, se me agrada, se diz aquilo que eu estou achando, então eu vou interpretar assim. Então, a regra é a regra de quem está lendo. Então, se você não tiver uma regra específica para ler o texto, cada um vai ler o mesmo texto e vai sair uma ideia diferente daquele que o texto quer dizer. Está aí o motivo de tanta igreja diferente, tanta denominação diferente. E às vezes cria-se uma denominação diferente por conta de um texto assim só. O cara concorda com 99,9% da Bíblia, né? Porque ele discorda do 0,01%, ele se rompe com a igreja, abre uma nova denominação, começa a assinar aquele 0,01% que ele entendeu diferente dos outros. Então o problema todo está nisso aí, na hermenêutica. Como que eu vou ler o texto e chegar na interpretação correta dele? Quem está mais na dúvida. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre o que é hermenêutica. No contexto da tradição reformada, foca-se em interpretar a Bíblia como autoridade final em questão de fé e prática. Então, qual é o primeiro ponto que eu vou trazer da hermenêutica cristã? A Bíblia é a nossa fonte de doutrina, é a nossa autoridade maior e autoridade final sobre questões de fé e prática. O que quer dizer isso? Se não está na Bíblia, não sei o seguinte. A Bíblia é o nosso manual de fé. Mais uma vez a gente vai falar sobre algumas regrinhas da Bíblia. O que está fora da Bíblia não deve ser considerado. E aí você começa a argumentar algumas coisas. Eu não coloquei aqui, mas existe um ponto chamado chave hermenêutica, que é a visão que você usa para interpretar um determinado texto. Vamos dar um exemplo aqui. O Antigo Testamento. Nosso Antigo Testamento é igualzinho a Torá e os profetas dos judeus. Por que a gente interpreta esses textos diferentes? Porque o judeu, ele não usa só o texto. Ele usa o Talmud lá, que é uma coleção de ensinos dos rabinos que passam duas gerações. Né? Então, um rabino do ano tal, em determinado período, deu aquele texto e deu uma interpretação. Aquilo ali vira a chave hermenêutica. Então, quando ele lê o texto lá do Antigo Testamento, ele vai ler o texto e entender a luz daquilo que o rabino do ano tal escreveu no ano, essa todas as fontes. Então, é a chave hermenêutica que ele usa para entender o Antigo Testamento. Por isso, nós temos tanta diferença com alguns textos judaicos, vamos dizer assim. E com a Igreja Católica? O que é a mesma Bíblia, entre aspas, que alguns livros a mais, mas tudo que a gente tem aqui, eles têm lá.
Eles têm coisa que a gente não tem, mas o que eles têm lá, entendeu? Então, por que tem tanta coisa diferente? Porque eles usam como chave hermenêutica a tradição, aquilo que acontece é determinado pelos papas ao longo dos anos. Alguns textos corroboram com isso, outros não. Existem algumas doutrinas católicas que você não acha nem no texto da Bíblia dele. Mas porque houve um concílio no ano tal, foi decidido tal coisa, a igreja passa a adotar daí para frente desse livro. Então essa é a chave hermenêutica. E qual é a nossa chave hermenêutica? O Novo Testamento. A gente entende o Antigo Testamento usando como chave hermenêutica as coisas do Novo Testamento. Então, os Jesus e os apóstolos no Novo Testamento explicam coisas do Antigo. Então, a gente lê o Antigo usando a chave hermenêutica no Novo Testamento. É igual para os muçulmanos. O muçulmano também tem. O Antigo Testamento deles é igual ao nosso. Igualzinho. Quanto você, quanto no vidro. E por que eles entendem tanta coisa diferente? Porque a chave hermenêutica deles é o escrito de Maomé. Ele lê o escrito de Maomé, vê o que Maomé ensina sobre o Antigo Testamento e vai entender do Antigo Testamento aquilo que Maomé ensinou. Então eles usam essa... Você entende como o mesmo texto, dependendo de como você vai interpretar, ele vira um sentido totalmente diferente. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é Bíblia, só o que está aqui. A tradição é importante? A tradição é importante. Não pode desmerecer a tradição. Mas a tradição não pode ser regra para você criar doutrina. Se não está escrito, vou falar lá na transcrição da Escritura, se não está aqui, não é regra. Tem tradições até que são legais, né? Você seguir, eu acho algumas até boas. Mas uma que se perdeu, que eu gostaria que continuasse, a gente não continuou, era por relação à ceia, né? Para quem não sabe, a Santa Ceia antigamente era um almoço, né? Era como se marcasse um domingão na igreja aqui, e aí fazia aquela mesona, os irmãos se confraternizavam. Era assim que era comemorada a Santa Ceia. Não era só ficar esse suco que a gente faz aqui no culto, não. Acho que seria legal manter, né? Seria uma tradição que se perdeu aí ao longo dos anos, mas seria legal manter. Eu não sei se tem alguma denominação que faz isso, mas seria bom se tivesse. Um domingo no mês, na confraternização entre os irmãos. Vamos lá. Não tem isso. Segundo ponto, a importância da hermenêutica. Não, volta aí. Também não volta. Importância. A hermenêutica reformada visa entender a mensagem original da Escritura e aplicá-la de forma consistente na vida dos crentes. A mensagem original é preservada. Mas eu não vou entrar muito nisso. Alguns textos ao longo da história tiveram algumas adaptações. Eu estava até ouvindo o reverendo Augusto num vídeo que eu assisti ontem. Ele estava falando sobre um texto do livro de Salmos que fala sobre... agora... Não me lembro. Eu não tenho a coisa. É traduzido... Eu não lembro o texto. Não estou lembrando o texto. Eu não vou lembrar se ele sabe como é. Vai ficar anotado. Vamos lá. Tem um texto no livro de Salmos que Davi fala que é para obedecer e seguir as leis de todo o coração. Eu vou pegar o versículo lá. Vim ontem à noite para o nosso texto. O texto original, essa palavra que foi traduzida como coração, no texto original era tripa, era intestino. Porque na cultura do passado, entendia-se que as emoções elas estavam aqui. Você fica nervoso, você não sente uma coisa no estômago, um negócio assim. Se ele fosse traduzir ao pé da letra aquilo que está escrito, seria: você tem que obedecer a Deus todas as suas tripas. O tradutor, quando ele vai traduzir do original para o português, ele faz adaptações, ele botou de todo coração. Porque a gente entende que hoje o coração é somente de sentimento. Daqui a alguns anos, do jeito que a ciência está, é bem provável que isso mude. Seja porque a gente sabe que as emoções são processadas na mente. Então, talvez daqui a alguns anos, se Deus não voltar, as pessoas parem de falar eu te amo de todo o meu coração e passem a falar eu te amo de toda a minha mente, de todo o meu pensamento. Mas antigamente era barriga. Então, se for traduzir o pé da letra, não vai fazer sentido para os dias de hoje. Então, algumas adaptações foram feitas sim, alguns textos da Bíblia, mas sem perder o sentido da mensagem. A mensagem ela é preservada. Amém? Vai lá para o próximo, que é sola Escritura. O que é o sola Escritura? Um princípio fundamental que afirma que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. É um dos solas
de Lutero, que diz que se está fora da Bíblia, não deve ser utilizado como doutrina. Se está fora da Bíblia, eu não sou obrigado a seguir, principalmente se o que eu estou pegando de fora da Bíblia vai contra o que está na Bíblia. Então, só a Escritura é uma das regras fundamentais que a gente tem para a hermenêutica informada, né? Para entender os textos da Bíblia. Analogia de fé. A Escritura interpreta a Escritura. Ou seja, tem textos na Bíblia que são difíceis. Realmente. Quem diz que a Bíblia é 100% fácil de se entender, existem alguns textos difíceis, existem alguns textos que parecem um contradizer o outro. E para que a gente saia disso e tenha uma hermenêutica saudável, a gente precisa usar essa regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí eu botei um texto aqui de referência. Eu botei um texto simples, para a gente não perder muito tempo. Ó, eu vou abrir aqui, ó, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim. Quem está falando com a mulher? A serpente. Cobra tem corda vocal? Eu sei que Deus pode fazer milagre, Deus fez a Bíblia falar lá na frente, mas não é o contexto aqui. Não é uma sucuri, nem uma jiboia, nem uma cascavel. Está falando com ela. Mas como que a gente vai entender se isso é uma cobra mesmo, um animal, ou o que é? A própria Bíblia explica. Apocalipse 12, 9. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão. A antiga serpente se chama Diabo e Satanás. Então quem tentou ela? Foi uma cascavel, uma sucuri? O diabo. O livro de Gênesis chama Satanás de maneira simbólica de serpente. Então você usa a própria Bíblia para entender os textos da própria Bíblia. Se você sair disso, é heresia na certa. É como dizem, né? Se é fora, a maioria das heresias que a gente tem hoje, a maioria delas, é de gente tentando criar ideias que expliquem coisas que a Bíblia não diz. Então, a maneira mais saudável é, aonde a Bíblia para, você para junto. Tem coisas que a Bíblia não revela, tem temas difíceis que ficam no escuro. Se a Bíblia é o nosso manual de regra de fé, e Deus revelou a Bíblia, porque na sabedoria dele, a Bíblia era o suficiente para a gente viver uma vida cristã saudável, se ele não revelou alguma coisa, não é da nossa conta. Não tem que estar procurando chifre em cabeça de cavalo. Então, aquilo que Deus reservou como mistério, vai ficar como mistério. Você tentar interpretar coisas que a Bíblia não interpreta, que ela não diz, é heresia na certa. Então, essa é a regra aí da analogia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma passagem difícil de entender, lá na frente ou lá atrás, você consegue encontrar referências que explicam aquele texto. Então, a Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a regra básica. E é isso que a gente não vê acontecer fora. A gente vê algumas religiões, por exemplo, do judaísmo, que usa escritos de sábios, rabinos sábios ao longo dos anos para interpretar o texto. Esse rabino, a palavra dele não tem o peso da escritura. Entendeu? Então, se você buscar fontes externas, fora da Bíblia, para interpretar o que está dentro, não heresia na certa. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é uma das regras de Deus que a gente tem. E aquilo que você não tem interpretação, que a própria Bíblia não explica, se ela não explica, não é da nossa conta. Onde ela para, a gente para junto. Não é erro certo. Então, assim, eu dei um exemplo, mas tem vários, tá? Um texto bíblico explica o outro texto bíblico. Contexto histórico gramatical. ênfase na compreensão do texto histórico e no significado das palavras originais para uma interpretação precisa. Então, às vezes, para entender uma passagem, é necessário que você entenda o contexto, o local onde aquilo aconteceu, a época que aquilo aconteceu, quem participou, as pessoas que participaram do acontecido. Quando você tem um contexto histórico, você consegue entender melhor a passagem. Vamos dar um exemplo de um aí, Apocalipse 3, 15 e 16. Apocalipse 3, 15 e 16.
Apocalipse. 3, 15 e 16. Falou 15? E o nome da cidade, eu esqueci o nome da cidade. Sim, que vocês estão. Ixi, eu perdi. Perdi. Enfim. Vamos lá, 3, 15 e 16. Não vou lembrar o nome da cidade. Laodiceia. Apocalipse. Dá pro teu pai lá, Deus. Senão ele vai ficar perdido. 15 e 16. 3, 15 e 16. Vamos lá. Conheço as tuas obras porque. Obrigado, já achei aqui. Conheço as tuas obras que nem és frio nem quente. Quem dera fosse de frio ou quente. Isso é uma carta feita aí dentro da Odisseia. Parece estranho essa analogia. O que ele quer dizer com quente, frio, morno? Essa cidade de Laodiceia recebia. Ela não tinha a água própria. Então a água que tinha na cidade vinha de aquedutos que vinha de outras cidades. Uma era Colossos e a outra estava procurando aqui, eu não conseguia achar, eu esqueci. Então eu mando um grupo lá para vocês terem o nome da cidade. Eu sei que uma era cidade termal e a outra era água normal, de fonte, de nascente, de rio. E essas águas eram utilizadas pela cidade para banho, para comida, para alimentação e tudo mais. Então, por conta da distância e da água vir em aquedutos, ela vinha em temperatura morna. Para quem sabe, água morna é uma das coisas que faz você vomitar. Né? Se você está com enjoo, você quer botar para fora, você toma água morna. Então, ele usa, nesse texto, essa analogia de uma coisa que tinha na cidade. Então, quando você entende o contexto histórico da cidade, você entende de onde ele tirou essa analogia de quente e frio. Porque as pessoas que moravam naquela cidade entendiam de onde surgia essa analogia, da água morna. Ele fala da água morna que dá ponto de vomitar, porque a água morna contribui na possibilidade de falência do vômito. Então, quando você vai para o contexto histórico, você começa a ter um entendimento melhor do que aquela passagem quer dizer. Então, as 3 regras básicas. Tem outras, mas aqui são as básicas. Só a escritura, que está fora da Bíblia, descarta. A analogia de fé, o texto interpreta o próprio texto, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Uma passagem no início pode ser interpretada por uma no final e vice-versa. Então, o texto interpreta o texto. E o contexto gramatical. Vale a gente procurar o contexto de que aquele texto foi escrito, que vai te iluminar, vai te ajudar no entendimento daquela mensagem. Existem outros, mas esses 3 aí são os principais. Passa aí, Kel, por favor. Exegese. O que é exegese? É uma análise detalhada do texto bíblico para descobrir o significado. Como eu disse antes, exegese não é uma coisa unicamente cristã. É uma ciência que advogado aí fora usa, outras áreas usam. Então é uma ciência de interpretação. Tem a exegese, a gente não usa aqui, que é uma leitura de significados e ideias externas do texto, que é justamente aquilo que não deve ser feito. Então, o exegese é uma coisa e o exegese é outra. Esse aqui a gente não faz, só trouxe para vocês entenderem o que tem aí. Interpretação literal. Foco em entender o significado literal antes de considerar significados figurativos ou simbólicos. A gente vê muito isso aqui no livro de Gênesis e no Apocalipse, e outros textos proféticos, vamos dizer assim. Então, como é que funcionaria mais ou menos? Antes de você entender o texto como algo simbólico, você tentar aplicar aquilo no contexto real. Então, se no contexto real aquilo não estiver casando com o resto das escrituras, você parte para o simbólico. Que é o que a gente vê muito nas parábolas de Jesus, vamos dizer assim. O próprio texto de parábola ainda tem uma característica simbólica. A gente vai falar dele agora depois. O uso de gêneros literários. O que são gêneros literários? Reconhecimento e interpretação de diferentes estilos de escrita. A Bíblia é um texto que possui vários gêneros literários. Eu coloquei narrativa. O que é narrativa? Quando você conta o que está acontecendo. É alguém contando o que está acontecendo. Isso é uma narrativa.
O que é uma poesia? A gente vê muito poesia em Salmos. Eu sempre falo isso quando eu estou na oportunidade de pregar segunda, a gente está lendo o livro de Salmos. O livro de Salmos são louvores, são músicas. Esses louvores que a gente abre o público cantando, são músicas. No texto original, no hebraico lá, ele é todo rimado, ele é cheio de rima. No português, quando traduz, ele perde a rima toda. Mas o que é o livro de Salmos? Então são canções, são poesias, são louvores. Então quando você entende que você está lendo um texto de poesia, a poesia ela te dá algumas licenças de usar algumas figuras de linguagem, por exemplo. O que é uma figura de linguagem? Vou te dar um exemplo. Quando você diz assim, eu vou morrer de rir, quer dizer que você vai rir até ser enterrado? Não é uma figura de linguagem. Você está usando uma figura para poder dizer alguma coisa. Os textos de poesia são cheios disso. Então, cuidado quando você lê o livro de Salmo, para você não ler certas coisas de forma literal. É uma poesia, então ela tem algumas características do próprio tipo de texto. Então, quando você entende também o tipo de texto que você está lendo, isso também te dá uma dica de como você vai interpretar. Então, se você está lendo uma narrativa, ela é literal. Narrativa é o ponto. Você está dizendo como algo aconteceu. Uma poesia já não pode ser tão literal assim. Existe figura de linguagem que às vezes você coloca para dizer uma determinada coisa. O que é profecia? Profecias são coisas que vão acontecer no futuro, que muitas vezes vem cheio de simbolismos também. E tem a epístola, que são as cartas. A gente vê muito isso no livro de Paulo. Antigamente o pastor, quando ele fundava uma igreja, o apóstolo, a função do apóstolo era ser como plantador de igreja. Então ele plantava uma igreja em Nova Iguaçu e ia lá para o Rio plantar outra no Rio. Quando o pastor de Nova Iguaçu tinha alguma dificuldade, estava enfrentando algum problema, ele mandava cartas dizendo para o fundador lá o que estava acontecendo e tudo mais. E o fundador devolvia a carta dando as orientações para esse pastor. É basicamente isso, as epístolas de Paulo e todas as outras. São cartas dos apóstolos que são enviadas às igrejas dando orientações sobre o que o pastor vai fazer e deve fazer. Então, isso são epístolas. Então, percebe quando você vai ler o texto, se você souber o que é o texto, você passa a ter uma chave melhor, uma maneira melhor de entender, de interpretar. Então, é bom saber o tipo de texto que você está lendo, para também não ter uma interpretação errada. Então, quando você lê uma poesia, pega uma figura de linguagem da poesia e interpreta como literal, você está errando. Imagina que Davi tivesse escrito isso, ele morreu de rir. Já pensou um pastor subindo no púlpito dizendo que Davi morreu de tanta risada? Não dá. Uma figura de linguagem. Então, vamos lá, passa para o próximo aí, ó. Recomendo que acho que é tudo demais. Martinho Lutero. Eu peguei alguns homens aqui que deram algumas contribuições para a hermenêutica reformada. Eu vou mandar esse slide lá no grupo para precisar se preocupar, não. Então, Martinho Lutero, João Calvino e Zwinglio. Esses três homens foram três de vários que contribuíram, deram contribuições. Só ficar aqui três aqui para ele não ser andado. Lutero, só a escritura, né, as teses dele, iniciador da reforma protestante, enfatizou a importância da Bíblia e desenvolveu princípios hermenêuticos básicos com a clareza das escrituras. Então, Martinho Lutero contribuiu com a hermenêutica cristã reformada na visão de hoje, com vários pontos, mas eu destaco aí só a escritura, um deles. João Calvino, um teólogo reformado, cuja obra é o Instituto da Religião Cristã. Isso aqui é um dos livros que qualquer um começa a estudar teologia tem que ter salvo em casa, tem que ter guardado em casa. Bom, influenciou profundamente a interpretação bíblica, destacando a soberania de Deus e a necessidade da leitura cuidadosa das Escrituras. Ainda era meio tabu nesse período, no período em que os homens viveram, essa coisa de qualquer um ter acesso à Escritura. Primeiro porque a população não tinha instrução suficiente para ler determinados textos, eram poucas pessoas que conheciam hebraico, conheciam grego, ou às vezes a própria língua. Já existiam algumas traduções rudimentares naquela época, e por conta da dificuldade de alguns textos, algumas pessoas não tinham preparo para entender certas coisas. Mas mesmo assim, a reforma protestante e os primeiros reformadores
tinha enfatizado isso, de que a palavra ela deveria ser estudada e lida por todos, compartilhada por todos. Não como era feito na igreja católica, que o padre lia um monte de coisa em latim, ninguém entendia coisa nenhuma. Às vezes nem o próprio padre, eu já ouvi alguns relatos de que o cara decorava. É igual eu não falo inglês. É como se eu ouvisse uma música em inglês no rádio e cantasse, aprendesse e cantasse. Não tem a mínima noção que eu estou cantando. Eu decorei aquilo, eu vou cantar aqui, só ouvir várias vezes você decora. Então, basicamente, às vezes nem o próprio padre sabia. Ele decorava a missa lá, que ele ia ler, então lia lá e escrevia lá e ia lendo. E ninguém sabia o que estava falando. Então, assim, um dos pontos era que todos tivessem acesso ao texto bíblico para que você pudesse estudar. Então, esse foi um dos pontos que o Calvino bateu bastante ali. E o Zwingli, reformador suíço, que enfatizou a interpretação literal da Bíblia e o retorno às fontes bíblicas originais. No vídeo que eu estava assistindo ontem do pastor Augusto Nicodemo, ele disse que é o que ele faz antes de vir para pregar, quando ele está montando a pregação dele. Ele pega várias Bíblias com várias interpretações diferentes. Você tem Bíblias que são mais literárias, você tem Bíblias que já adaptam algumas coisas, você tem outras, igual ele falou, chama até de herética, né? A Bíblia na linguagem de hoje, que acho que ele, na opinião dele, até interpretaram demais, né? Então ele fala que não é uma boa. Mas existem algumas Bíblias com foco diferente que são importantes que você tenha em casa, que quando você lê o texto, você lê o mesmo texto em várias versões diferentes para chegar na conclusão. Ele faz muito isso, eu acho legal. E é basicamente isso, de você entender de forma literal os textos originais. Como nós não falamos hebraico, nem aramaico, nem grego, então ter várias Bíblias é uma opção legal, porque cada uma tem um tradutor que vai traduzir de uma maneira diferente, e aí você junta tudo e interpreta da melhor maneira. Então, inclusive, algumas Bíblias online tem a opção de comparar o livro do princípio, comparar e aparece. Já vem bom? Depois manda o aplicativo lá, não pensa isso não. Certo? Manda o link lá, eu vou baixar para mim. Aí, galera, manda eu uma ideia aqui. Então, um aplicativo, você abre a mensagem e já aparecem várias traduções diferentes, lá uma mais para outra. Você consegue ler e comparar. Legal, né? Tecnologia, nem tudo é ruim, tem coisa boa também. É bom, porque você lê o mesmo texto e chega a interpretação. Passa aí, ó, por favor, próximo. Princípio da interpretação hermenêutica. Clareza das Escrituras. Crença de que a Bíblia é clara em suas mensagens essenciais para a salvação. A Bíblia é totalmente clara? Não. Tem textos lá que são bem difíceis e alguns que a gente não tem uma interpretação 100%, seja consenso de todo mundo. Ele tem textos que dão água para discussões aí, várias discussões. Mas a essência da mensagem da salvação ela é única. Cristo morreu por nós, o sacrifício de Cristo substitui a velha aliança, é pelo sangue de Cristo que somos salvos, somos libertados, somos lavados de todos os pecados. Antes você tinha que pegar o animalzinho e levar lá para o templo para matar o animal, e o sangue daquele animal cobriu os seus pecados. Então, o sacrifício de Cristo elimina toda aquela coisa da lei e tudo mais. A mensagem da salvação é clara. Isso aí foi uma das coisas que é ainda. Sempre foi uma pedrinha no calcanhar da igreja. Porque as pessoas, ao longo dos anos, elas têm dificuldade de entender que a mensagem do Evangelho é simples. Não tem nenhuma mensagem oculta, cabalística, escondida, que só alguns iluminados vão ter acesso. Não existe isso. E ao longo da história surgiram várias seitas, várias heresias, justamente com essa ideia de que existe um conhecimento oculto na Bíblia que só algumas pessoas têm acesso, e para você ter acesso tem que pertencer ao grupo secreto tal, e para estudar, que não existe. A mensagem do Evangelho é simples. Simples. E essa é dos pontos mais do centralidade de Cristo. Jesus Cristo como chave interpretativa, chave hermenêutica, central com a Bíblia, apontando ele desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, qual é a chave hermenêutica da Bíblia inteira? Cristo
O Antigo Testamento, toda aquela coisa cerimonialística, todo aquele ritual que era feito no templo, todas as leis, o povo de Israel, toda vez sendo salvo por Deus em guerras, que era de Israel que viria o Messias, tudo do Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias. E tudo no Novo Testamento aponta para o regresso do Messias, para a fundação da igreja, que é fundada pela doutrina do Messias. Então a Bíblia, do início ao fim, ela tem como fonte, como foco, mostrar Cristo, mostrar Jesus. Essa é a chave geral, interpretativa geral da Bíblia. Cristo é o centro da Bíblia do início ao fim. Então a centralidade de Cristo é mais um ponto aí da hermenêutica reformada. A unidade das Escrituras vê a Bíblia como uma narrativa coerente e integrada da revelação de Deus. O que quer dizer isso? É aquilo que eu falei para vocês. Um texto, ele não está isolado. Ele pode ser interpretado à luz de outro texto. Se você isolar textos da Bíblia e começar a pensar coisas fora de contexto, você vai justificar uma monte de barbaridade. Para quem não sabe, a escravidão, o período de escravidão, os senhores que eram cristãos de paz, pessoas que tinham escravos, às vezes frequentavam o culto de domingo. E as pessoas usavam textos da Bíblia para enfatizar a escravidão. E se você tirar do contexto, você for lá em Levítico, tem leis acerca de como tratar o escravo. Então, Abraão casou com a irmã. E aí, pode incesto? Se você começar a pincelar textos da Bíblia, tirar do contexto, você vai começar a justificar um monte de barbaridade. Então a Bíblia, os textos da Bíblia são integrados. Ou seja, coisas do início, quando essas coisas que aconteciam no início, elas deixam de valer, textos posteriores vão dizer isso. Então a Bíblia, ela é um livro integrado, é uma obra contínua. Você pincelar texto, começar... O pessoal fala muito de caixinha de promessa, né? Você bota um versículo lá e você tira os versículos fora do contexto. Você pode interpretar errado o texto assim. Então, toda vez que você for ler um texto, você tem que interpretar ele algum do seu contexto. Pincelar texto da Bíblia, você vai tirar um monte de barbaridade dali. Ok? Então, a Bíblia é um livro único. Ela tem uma unidade de fé. Ela tem uma interpretação do início ao final. Só para não deixar aberto, vamos falar, por exemplo, sobre a escravidão aí. Existem leis em Levítico que falam sobre como tratar o seu escravo. Mas existe um livro chamado Filemão no Novo Testamento, que é basicamente uma carta de Paulo, dizendo para o irmão Filemão, que tinha um escravo que fugiu e roubou ele, falando: irmão Filemão, recebe lá o Onésimo, que era teu escravo, como seu irmão em Cristo. Ou seja, não mais como escravo. E se ele te roubou alguma coisa, se ele te fraudou em alguma coisa, eu pago, põe na minha conta. Ele vai voltar, você vai começar a ter relacionamento com ele de novo, mas você vai ter relacionamento com Cristo, não mais com o escravo. E o Filemão. E aí, quando a pessoa quer falar de escravidão, vai para Levítico, mas esquece Filemão. É o perigo de você pensar coisas sem considerar o contexto. Então, a Bíblia é um livro contínuo. Não é para você ler em bloquinhos. Se você tirar bloquinhos, você vai tirar do contexto e vai fazer uma barbaridade aí. Então, vamos lá, vamos pular. Próximo. Pula aqui, por favor. Aplicações práticas, então no final. Como aplicar a hermenêutica bíblica, a hermenêutica reformada no estudo individual da Bíblia? Você tem um resuminho que a gente falou lá. Só a Escritura, então aquilo que está fora da Bíblia, eu não posso usar como regra de fé. O texto interpreta o próprio texto. Então, tem textos difíceis na Bíblia que devem ser interpretados à luz de outros textos da própria Bíblia, não os textos de fora. O contexto histórico, é importante conhecer o contexto histórico para você entender uma passagem bíblica. Usando apenas essas 3 regras, você já consegue fazer uma leitura bíblica, ter uma hermenêutica de acordo com aquilo que a gente entende que é correto, que a gente chama de hermenêutica reformada. Reformada por quê? Por que a gente precisa reformar? Porque hoje tem um monte de hermenêutica diferente que usa um monte de coisa diferente para poder interpretar o texto. Concílios, visões e revelações que não estão na Bíblia e por aí vai. Então é só a Escritura. O texto interpreta o próprio texto. O máximo que você pode pegar de fora aí é o contexto histórico
Então, pode ajudar a entender melhor aquela passagem. Vida devocional. Integrar a Bíblia à vida diária com princípios morais e éticos. Usando os textos bíblicos e uma interpretação reformada, uma interpretação correta, você consegue responder coisas que vão te orientar no seu dia a dia, que vão te ajudar a se fortalecer em momentos de dificuldade, que vão te falar sobre quem Deus é e aquilo que Deus quer de você. Então, a vida devocional, usando o texto bíblico corretamente interpretado, ela vai te trazer uma fé saudável e vai te levar a viver aquilo que era o objetivo de Jesus e dos apóstolos. Nós usássemos as Escrituras para ter uma vida cristã saudável, sem bizarrice, sem sapatinho de ouro, sem dente de ouro. Sapatinho de ouro não é dente de ouro, é sapatinho de fogo, sapatinho de fogo. Tem um negócio bizarro que eu vi na internet, eu vou falar aqui, mas não vou dar detalhe não. Tem um vídeo na internet lá da unção da fertilidade. Sabe como é que é a unção da fertilidade? A mulher que não consegue engravidar, o pastor unge o dedo e unge o órgão sexual da pessoa na frente de todo mundo da igreja. Assim, levanta, sai e vai unge. Essa é bizarrice. Tem a unção do sal, do vale do sal. O pastor botou lá um cara deitado e botou um monte de sal em cima do cara assim, para a pessoa vir botar a mão e ser abençoada. Não tem essa bizarrice, entendeu? Então, se você usar entender o texto, aquilo que ele quer dizer, você não cai nessa loucura. Vamos lá, próximo aí. Desafios contemporâneos. Contextualização. Quais os maiores desafios que nós temos hoje? Manter a fidelidade ao texto bíblico, enquanto se aplica a sua mensagem a contextos culturais e sociais modernos. Então, tem coisas, tem até aquele pastor lá que falou que precisava atualizar a Escritura, atualizar, que a Bíblia precisava ser atualizada, coisa nenhuma. A Bíblia ela não pode ser atualizada conforme os padrões da sociedade. Nós podemos tentar atualizar os termos daquilo que a Bíblia quer dizer. Um exemplo bom é esse que eu acabei de dizer para vocês. Antigamente se acreditava que era o estômago, as emoções. Então imagina um namorado falando: eu te amo com todas as minhas tripas, eu te amo de todo o meu intestino. Não existe. Você fala hoje: eu te amo de todo o coração. É uma interpretação que você faz no dia de hoje. Você não muda o sentido da coisa, você entende? Você muda a palavra, atualiza a palavra, mas mexer no sentido é pecado, é heresia, é anátema. Então, o máximo que você pode fazer é interpretar a Bíblia de acordo com a cultura de hoje, mas sem mudar a essência. A essência é pecado. Então, você fala: eu te amo de todo o coração, não te amo de todas as minhas tripas. Tem um futuro, provavelmente alguém vai dizer: eu te amo de todo o meu entendimento, de todo o meu cérebro, de todo o meu pensamento. A gente sabe que as emoções são feitas do cérebro, da mente. Então, vamos lá. É possível atualizar contextos da Bíblia, contextos culturais? É até encorajado a fazer isso. Mas desde que você não mude o sentido da mensagem original, entendeu? A Bíblia ela é suficiente, sempre vai ser. Se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, vai ler o mesmo texto. Com algumas adaptações, mas sem mudar o sentido. Senão é anátema, é heresia, e você está mexendo na palavra do Deus. Vamos lá, esse é um desafio, mas é possível. Diversidade de interpretações. Navegar com diferentes perspectivas dentro da comunidade cristã reformada. Me refiro a traduções, tá? Só existe uma verdade. A verdade é uma só. Então, um está certo, o resto está errado. Não tem várias verdades. A verdade não é relativa. A verdade é única. Então, se você tem uma igreja que tem uma doutrina diferente de outra, alguém está errado. Não existe várias verdades. Então, quando eu escrevo aqui que de navegar por diferentes perspectivas, eu estou falando, vou ter entre parênteses aqui, eu me refiro às traduções da Bíblia. Porque você tem várias interpretações, várias traduções de determinados textos. Vou dar um exemplo. Um exemplo que o Rodrigo Silva, que eu vi um vídeo dele falando, achei legal. A palavra pena. Você pode usar pena como dó. Eu tenho pena de você, quer dizer, eu tenho dó de você. Você pode usar pena como a galinha tem pena. Está falando de pena de galinha. A pena é mais afiada do que a espada. Você está falando da escrita. É a mesma palavra pena, entendeu? Só que a maneira que você vai traduzir isso
depende daquilo que está no contexto. Aí você tem várias traduções, existem palavras que têm muitos significados, e cada tradutor pode colocar um significado diferente. Então, você ter várias traduções é uma coisa importante para você analisar o todo. Entendeu? Então, navegar em diferentes perspectivas cristãs devido à tradução. Não é verdade, a mensagem é uma só. Então, se tem duas, um está certo e o outro está errado. Não tem meio termo. Teologia e ciência. Isso é importantíssimo para os dias de hoje. A conciliação da interpretação bíblica com descobertas científicas contemporâneas. Eu botei aqui entre parênteses. Nem sempre aquilo que a ciência diz vai concordar com algumas coisas que estão na Bíblia. Só a Escritura. Só para a gente não deixar em branco, a ciência é importantíssima. Medicina, tecnologia e várias outras coisas. Ela é importantíssima. Mas não se iluda achando que a ciência é totalmente livre de ideologia. Não é. É comum você ver uma pessoa que já tem uma ideia e ela quer fazer uma descoberta para corroborar a ideia que ela já tem. Isso é muito comum. Então não ache que tudo que é publicado é livre de ideologia. Tá bom? Então, muitas vezes a teologia e a ciência não vai conversar. A gente fica com a Bíblia. E ponto. Amém? Tem algumas coisas que corroboram e outras coisas que não. Então é um erro usar a Bíblia como manual de ciência. Porque o que é a Bíblia? É um manual de orientação para o cristão entender quem Deus é, aquilo que Deus quer de nós, o plano da salvação e tudo mais. Não é um manual científico. Então, leia a Bíblia como ela se apresenta para você. Ela não se apresenta como texto científico. Então, não pode ser usada para falar de ciência. Ciência é ciência, Bíblia é Bíblia. Tá bom? Alguns cientistas renomados, como Newton, Isaac Newton, descobriu muitas coisas no meio da ciência, mas também escreveu teologia. Não é possível você manter os dois. Vamos lá. Então, vamos acabar aqui, 10 minutinhos. Conclusão. Revisão dos principais pontos. Recapitular os fundamentos e métodos discutidos. Já acabei de revisar aqui com vocês. E a segunda coisa, a importância contínua da hermenêutica. Enfatizar a relevância contínua da interpretação fiel da Escritura para a fé cristã reformada. Hoje é importantíssimo a gente enfatizar isso e destacar que sim, devemos ter uma hermenêutica saudável para poder ler as Escrituras e ter uma interpretação correta. Se você sair disso, dessas regrinhas que a gente conversou aqui, é heresia na certa. Se você tentar interpretar textos de maneira a dizer coisas que o texto não diz, é a interpretação na certa. Aquilo que é revelado, nós temos a própria Bíblia para chegar ao entendimento do que é revelado. Aquilo que não é revelado, lembre da regrinha. Onde a Bíblia para, a gente para junto. Tá bom? A maioria das heresias saem de pessoas tentando explicar coisas que a Bíblia não explica. Então, se a Bíblia parou, para aí. Tá bom? Fechou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Está indo 8 minutos. Não, 3 minutos. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai.